Mudanças dos padrões alimentares ocorreram nas últimas décadas em várias populações pelo mundo, inclusive no Brasil. Dentre as mudanças, os refrigerantes protagonizam diversos debates. A título de exemplo, dados divulgados pelo IBGE revelam que seu predomínio no consumo aumentou em torno de 400% com relação à década de 70. É justamente por esse aumento estrondoso no consumo que é necessário entender os seus impactos. Segundo a OMS, o aumento do peso corporal e dos índices de obesidade estão também relacionados com a alta ingestão de bebidas adocicadas. Isso ocorre porque os refrigerantes são ricos em açúcares e oferecem pouco valor nutricional. No Brasil, percebe-se que há um grande domínio de venda por parte de alguns sabores de refrigerantes. Em uma pesquisa recente, vimos que os mais populares são os de cola, com 51% das vendas, e os de guaraná, com 24,5%. E foram todas essas informações e impactos que nos incentivaram a escolher o tema do nosso estudo, a medição dos açúcares redutores em refrigerantes convencionais e zero, podendo confirmar se os níveis de açúcares em ambas as versões dos refris conferem o que é informado no rótulo. O método utilizado para nossa análise parte da utilização do reagente DNS para detectar a presença de açúcares redutores em soluções, formando um complexo colorido que, então, pode ser quantificado por meio da espectrofotometria. Nos procedimentos experimentais, partimos da preparação das soluções que seriam utilizadas, sendo elas tartarato duplo de sódio e potássio, NaOH 2 normal e HCl 2 normal. Em seguida, os refrigerantes foram desgasificados com o uso do agitador magnético, para que pudéssemos pegar as amostras sem interferência do gás. Para a análise dos açúcares redutores livres, as amostras dos refrigerantes convencionais foram diluídas 100 vezes e submetidas ao teste de DNS sem hidrólise prévia. Já para a dos açúcares redutores totais, considerando a presença de sacarose, açúcar não redutor, foi necessária a realização de hidrólise nas amostras. Para isso, pipitou-se 5 ml de cada amostra e 2 ml da solução de HCl2 normal, em 5 tubos de ensaio, que foram aquecidos em banho-maria e em ebulição por 10 minutos. Resfriados por banho de gelo, adicionamos 2 ml de NaOH 2 normal para a correção do pH. Em seguida, todas as soluções foram diluídas 100 vezes e submetidas ao teste de DNS, que consistiam em adicionar 1 ml do reagente DNS a 1 ml da amostra preparada e convenientemente diluída. Os tubos foram agitados, aquecidos em banho-maria, em ebulição por 5 minutos e depois resfriados por mais 5 minutos. Em seguida, foram adicionados 16 ml da solução de tartarato duplo de sódio e potássio e, por fim, foi realizada a leitura das absorvâncias no espectrofotômetro, a 540 nanômetros. Com base em 6 diluições de uma solução padrão, projetamos uma curva de calibração com concentrações conhecidas de glicose, no intervalo de 0,22 a 2,2 gramas por litro. Com base na equação da reta construída a partir da curva de calibração para os açúcares redutores, foi realizado o cálculo da concentração de açúcar redutor nas amostras, lembrando que, por considerar as diluições, o valor foi multiplicado pelo fator de 100 vezes. Os resultados obtidos para as 4 amostras de refrigerante podem ser observados na seguinte tabela. Com isso, notamos que cerca de 70% do açúcar presente na composição de refrigerante de cola está na forma de açúcar redutor livre, ao passo que no refrigerante à base de guaraná, 100% do açúcar encontrado está na forma de açúcar não redutor, como a sacarose. Nos refrigerantes de tipo zero, como já era esperado, a presença de açúcar não pode ser quantificada, já que a absorvância está abaixo do limite de detecção da curva, o que indica pouca ou nenhuma concentração de açúcar. Outro fato importante é que o refrigerante sabor cola apresenta cerca de 40% mais açúcares do que o sabor guaraná em sua formulação. Partindo desses resultados, a gente percebe que os valores de açúcares redutores totais medidos estão muito próximos das concentrações informadas pelos rótulos, o que indica tanto a validade do método utilizado quanto a fidedignidade das informações expostas para o consumidor nas embalagens. Outro ponto é que, partindo da recomendação da OMS, a qual estabelece que a ingestão de açúcares deve ser no máximo 10% da ingestão calórica total, uma dieta de cerca de 2.000 quilocalorias diárias, que é o recomendado para um indivíduo adulto saudável, tem como limite aproximadamente 50 gramas de açúcares por dia, ou seja, ao ingerir 2,5 copos de bebida sabor cola por dia, o limite do consumo diário de açúcar é ultrapassado apenas com refrigerante, que não é a única fonte de açúcar na dieta, portanto o consumo seria muito acima do indicado. Em contrapartida, os refrigerantes zero se mostraram boas opções para a diminuição da quantidade do açúcar, fato que fez com que muitos consumidores passassem a ingeri-los como forma de evitar as doenças associadas ao consumo do açúcar ou devido às restrições alimentares. Bom, mas não é porque refrigerante zero não tem açúcares que podem ser consumidos sem restrições. Existem diversas outras implicações do consumo deles, como a alta presença de sódio, por exemplo. Mas isso é assunto para outro vídeo. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima!